hidrologicamente a gente teve já um evento de seca em 2010, né? Agora, o fato de 2010 ter sido logo após o período mais úmido que a gente considera em termos de acumulação de água nos açudes, que foi 2008 e 2009, então essa seca não foi sentida, né? Principalmente para a questão de abastecimento e os usos diversos não foi sentida pelo fato de a gente ter um acúmulo realmente recorde no estado no ano anterior. 2011 foi considerado normal, né, a nível assim, de chuvas e também na parte de acumulação hídrica, que continuou bem, né? Agora, a partir de 2012, a gente começa a perceber realmente um impacto mais grave, principalmente dos pequenos açudes, que já não tiveram recarga. O escoamento dos rios foi muito abaixo do normal, então aí já passa a ser sentida algum efeito da seca, na questão da pastagem, né? Apesar de que isso é um fenômeno muito regional. A gente, às vezes, tem região que já sofreu mais em pleno 2012 e outras regiões que nem sofreram tanto. Tem sido comum, durante esse período, chuvas próximo à média na região norte do estado, né, o litoral norte, então essa região muitas vezes nem percebeu a seca, né? Mas, principalmente em duas regiões, a gente pode chamar a atenção que a seca já em 2012, 2013 já era muito grave, que é a região Sertão de Crateús, onde os principais açudes já estavam com nível bastante baixo desde 2010, e uma parte da bacia do Curu, a gente chama o Alto Curu, a região de Canidé também, né? Então essas duas regiões foram as que primeiro sentiram, e a partir de 14, 15, 16 não, aí praticamente generalizou, o estado como um todo teve impactos gravíssimos na questão de abastecimento e também na área produtiva, né? Podemos citar apenas a região do Cariri, que ainda conseguiu ter uma certa normalidade, principalmente em termos de abastecimento, onde não teve um grande impacto, né? Até porque a água subterrânea resiste mais, né, o tempo em relação à seca, porque não tem o fator da evaporação. Então a gente considera que a seca praticamente 2012 já pode ser considerado o início desse período contínuo de seca que vai de 12 até o presente ano, 2017. Os impactos da seca, na verdade, quando se fala em cidades, abastecimento principalmente de sedes municipais, termina sendo um dos últimos que sente o impacto pelo fator de que é prioritário esse uso, né? Então, na própria legislação, a gente tem um açude que atende a usos múltiplos, tem irrigação, tem indústria, tem abastecimento humano. Pelo fato de a lei classificar o abastecimento humano como prioritário, significa o quê? Que antes de o abastecimento humano sofrer o impacto, a própria irrigação e os usos produtivos já sofreram antes. Então, é sentido primeiro nesses setores. Por exemplo, a irrigação, com certeza, é o setor mais impactado em termos assim, regionais, de alcance regional, né? E provavelmente também na questão do emprego, na questão da renda, da agricultura como um todo, né? O impacto é muito grande e com o agravamento da seca, aí sim a gente passa a observar sedes municipais, centros urbanos importantes também sofrendo e muitas vezes até em regiões que os açudes nem atendem o setor de irrigação e mesmo assim vieram a secar, regiões principalmente do Sertão Central, né, que foi um dos momentos mais graves, foi a partir de 2016, 15, 16, onde o Sertão Central, o açude Banabuiú, o açude Quixeramobim, o açude lá de Mombaça, né, que é o Serafim Dias, o açude de Boa Viagem, todos esses açudes passaram a praticamente secar nesse período 2015. E aí sim a gente sentiu um impacto muito forte também na questão do abastecimento urbano das grandes sedes, né, dos municípios. Agora, claro que antes do problema chegar à sede, a gente já tem um problema na zona rural, onde os sistemas são muito mais vulneráveis, poços vieram a secar, pequenos açudes que não conseguem passar um ano de seca já vinham secando, e aí vem a questão da operação Pipa, né, que também teve um trabalho muito grande, está tendo até hoje, né, uma grande quantidade de localidades ainda são assistidas, principalmente pela operação Pipa feita pelo Exército brasileiro. Quando a gente fala de qualidade de água bruta, a própria água bruta já naturalmente é uma qualidade de água bruta, ou seja, não é uma água para consumo direto. Normalmente é uma água que não tem muito sais, as águas que estão acumuladas nos açudes não tem tanto problema de sais, mas tem um problema da eutrofização, que aí naturalmente são águas que devem ser tratadas pelos sistemas de tratamento, né, pelas concessionárias de saneamento. E o problema é que com o agravamento da seca, o rebaixamento da acumulação, é natural que o acúmulo dessas impurezas que a água já tem naturalmente se torna muito mais concentrado, né, e aí sim causa um impacto seríssimo na questão da capacidade de tratamento, né? A gente sabe que, devido até à limitação da capacidade das estações de tratamento,
que algumas são feitas já há vários anos, décadas, algumas estações elas vinham se adaptando a um tipo de água que era possível tratar satisfatoriamente numa acumulação razoável, o açude com níveis satisfatórios. Agora, quando chega um nível que a gente está chegando com esse período de seca, a situação é bastante diferenciada. Algumas estações não têm capacidade nem de tratar com o sistema convencional que eles vinham adotando, que é um sistema simplificado que eles vinham adotando, né? Então isso também gerou um investimento muito pesado das companhias de tratamento de água, né? Mais investimento em produtos e a dificuldade realmente de tratar a água com níveis de eutrofização muito grande. Você imagina um açude com percentuais de 5%, 2% só de água, o que não deve ter de concentração dos poluentes, de impurezas, que nessa condição realmente chega até um ponto que não é possível tratar. E aí sim tem que ter alternativas como água subterrânea e essas outras alternativas que o Estado adotou, que eu acho que vai ter momento para falar melhor, como as adutoras de montagem rápida. Bem, a região metropolitana, ela na verdade não sentiu o impacto ainda tão fortemente devido a toda essa infraestrutura hídrica que foi criada para dar uma garantia maior a esse centro urbano que é o maior do Estado, né? Não só a parte urbana, mas também a questão de setores de comércio, indústria, que está associado a essa área urbana, da região metropolitana de Fortaleza, né? Então, na verdade, graças ao acúmulo que o Castanhão teve e conseguiu manter ao longo desses anos, eu diria que a região metropolitana de Fortaleza não teve um grande impacto até recentemente. Agora, com o agravamento da situação e principalmente a redução da capacidade de perenização do Castanhão, através da transferência para o Eixão, que foi limitada, principalmente esse ano, 2017, uma redução praticamente para 1/3 do que costumava ser transferido pelo Eixão, é o que transfere hoje, né? Então esse impacto gerou uma preocupação bem maior na questão da garantia da água para o sistema metropolitano, para a própria indústria, o complexo industrial de Pecém, e daí levou ao Estado, né, um esforço conjunto de vários órgãos vinculados ao Estado, a partir da Secretaria de Recursos Hídricos, com suas vinculadas COGEC e Sohidra, e também CAGES, onde aí sim teve que ter muito mais ações voltadas para a questão da melhor uso da água na região metropolitana. E a gente pode citar aí ações como tarifas de contingência, né, com aquela penalidade para quem usar acima do que foi permitido, que gerou uma redução também de consumo significativa, né? E também a questão de criar novas fontes hídricas alternativas para suprir a região metropolitana e reduzir a necessidade da transferência da água do Jaguaribe. E aí a gente pode citar um esforço tremendo que está tendo em termos de perfuração de poços em regiões de dunas, né? A região próxima do Pecém, e o resultado tem sido bastante favorável, tem se conseguido vazões muito boas. E é um trabalho que está só na primeira etapa. Se houver um agravamento da situação em 2018, a gente acha que uma das grandes linhas de ação que poderá gerar mais água para o sistema é exatamente a exploração de água subterrânea nessa faixa litorânea. Nessa questão das ações para a seca, a gente tem que destacar muito a instalação do Comitê da Seca, né? Que é o comitê que foi implantado com apoio do Ministério da Integração e do Governo do Estado no ano de 2012, em maio de 2012, e essa data é muito interessante destacar a oportunidade onde foi criado esse comitê, que se a gente analisar, antes mesmo de acabar a quadra chuvosa de 2012, que foi o primeiro ano dessa sequência de 5 anos, em maio, ou seja, a quadra normalmente termina entre maio e junho, e em pleno maio, no primeiro ano, a gente já tinha um comitê da seca instalado. Claro que isso não pode se dizer que foi uma coisa preventiva, porque na verdade já havia os primeiros sinais da seca. Mas mesmo assim, considerando toda essa dificuldade que existe de planejamento, de integração institucional, a gente acha que foi muito feliz a criação desse comitê nesse momento, para conseguir, pelo menos desde o início da seca, discutir ações e determinou muito a linha de ação que o próprio Estado adotou, né? Isso, um dos fatores que eu considero mais importante na formação desse comitê foi a possibilidade de integração institucional que houve dentro desse comitê. Ainda que o comitê discutisse várias outras questões, como a questão do milho, né, da questão da pecuária, o impacto na pecuária, a questão de emprego e renda, crédito, tudo isso era discutido porque era um comitê mais abrangente, uma visão geral da seca, né? Mas um subgrupo desse comitê, que a gente chamava Grupo de Trabalho de Segurança Hídrica, ele foi o que permitiu um encontro maior de técnicos da COGE, da CAGES, da Defesa Civil, da Sohidra, da Secretaria de Recursos Hídricos e também da esfera federal, através do DENOX, né?
onde a gente, a partir desse grupo, se começou a monitorar realmente a situação da seca, identificando principalmente a questão de abastecimento humano das sedes municipais, quais eram as localidades mais ameaçadas, né? E aí também as alternativas de solução foi discutida inicialmente nesse grupo. Esse grupo tomou um corpo tão importante que os relatórios feitos a partir desse grupo passaram a ser utilizados pela COGE como orientação das ações. Isso depois chegou à própria Sohidra e quando chegou a nível de governo de estado, de Secretaria de Recursos Hídricos também, esse grupo passou a ser visto como, vamos dizer assim, o grupo de planejamento das ações da própria seca. E aí ele ganhou um novo status, né? Ele foi trazido na gestão anterior para dentro da COGE, ou seja, a COGE abriu as portas para sediar esse grupo, já saindo um pouco da questão do Comitê da Seca, né? E logo num passo posterior, ainda na gestão anterior, ele foi sendo absorvido pela própria Secretaria de Recursos Hídricos, que na verdade é o órgão que realmente deveria estar à frente, né, da questão da discussão das ações de seca. Então, no momento que o grupo passou a ser sediado na própria secretaria, então ganhou um status maior de poder de decisão também, né? E aí aumentou também o fortalecimento dessa integração com a presença muito importante da CAGES, da Sohidra. E a partir daí a gente teve uma nova etapa, ainda no governo anterior, onde o grupo passou a ser ouvido diretamente pelo governador. Então, nesse momento, quando o grupo chegou a nível de governo, a gente pode considerar que as ações passaram a ser realmente efetivas, porque aí surgiu a necessidade de recursos e, por exemplo, soluções inovadoras como as adutoras de montagem rápida, que foi iniciativa do Ceará, né? Através exatamente dessa discussão técnica que se desenvolveu entre esses órgãos, né? Essa iniciativa só foi possível viabilizar graças à sensibilidade do governo de ver que não tinha outra alternativa para sedes importantes como Quixeramobim, Crateús, Canidé, várias cidades que estariam ameaçadas de colapso mesmo, se não fossem essas ações de adutores de montagem rápida. E a gente sabe que carro-pipa não seria viável atender cidades desse porte. Então houve um momento então, que o próprio governo começou a investir, as primeiras adutoras foram feitas pela própria COGE, com recurso próprio da COGE, enquanto o próprio Estado se organizava para negociar recursos a nível federal, a partir do Ministério da Integração. Então isso foi viabilizado a partir da segunda fase desse programa. E o que é mais importante é o fortalecimento também do programa de perfuração de poços, né? Que foi dado todas as condições para a Sohidra conduzir esse programa com apoio da COGE e também da CAGES, mas houve também investimento, por exemplo, em compra de novas perfuratrizes, né? E também de formação de equipes e melhoria da capacidade de geólogos da própria COGE para esse programa que hoje é fundamental, já que no quinto ano de seca a gente já tem mananciais que eram utilizados para adutores de montagem rápida, que já secaram, aí resta a opção plano B, que a gente chama, que é poços, né? E os poços, eu posso falar em breve, que também tem dado um resultado muito favorável, muito positivo para essa questão da política de enfrentamento da seca no Estado. Inicialmente o grupo era só sugestivo, né? A gente elaborava algumas ideias, essas ideias passavam para nível de presidência da COGE, presidência da CAGES, mas com a formatação de um grupo de trabalho que hoje é liderado, conduzido, coordenado pelo secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, juntamente com o chefe de gabinete do Estado, com o doutor Elcio Batista, né? Então, com esse status de um grupo formal do Estado, né, com reuniões periódicas, a decisão é feita praticamente numa discussão técnica, né, onde sugestões são apresentadas, alternativas são discutidas com a presença técnica e dos próprios secretários que eu citei, né? Presidente dos órgãos, tanto da COGE como da CAGES, tem frequência, né, de participação nesse grupo, né? Mas termina sendo um debate técnico, ou seja, a melhor forma para você realmente encontrar soluções que tenham viabilidade técnica, financeira, né? Existe, através da secretaria e do próprio participação de representantes do governo, essa discussão financeira, fonte de recursos, passa a ser negociada diretamente pelo governador quando é necessário, né? Então existe hoje uma capacidade de efetivar as ações graças a essa interação próxima que existe, né? E o poder a decisão em si é tomada não exatamente por um diretor ou por um secretário, é fruto de uma análise técnica, onde o debate é feito sem distinção de hierarquia e sim valorizando a alternativa técnica, né? Creio que a gente, de certa forma, pode dizer que a gente viveu uma década úmida, que foi exatamente os anos 2000, até o final da década dos anos 2000, onde, por exemplo, em 2009 a gente teve o recorde de acumulação hídrica. Isso levou, de certa forma, a gente pode reconhecer hoje, a um certo comodismo em relação a admitir uma grande seca
que estaria próxima, mas a gente não tinha colocado isso no nosso planejamento. Na verdade, o Estado do Ceará, o próprio modelo que foi encontrado de gestão e o tipo de solução que é a açudagem, na verdade, eu considero isso ações que são já, de certa forma, preventivas para a seca. Mesmo que inconscientemente, quando você constrói um açude como o Castanhão, que pode atravessar 5, 6, 7 anos de seca, isso foi uma ação preventiva para secas, com certeza. Então, a açudagem em si é uma solução que ajuda a atravessar a seca. Agora, se você não tem um planejamento complementar, mais pontual, verificando a vulnerabilidade de abastecimento, o impacto que tem na irrigação, aí sim a gente é pego de surpresa nessas ações. E aí sim eu acho que nesse momento a grande lição é saber como conduzir, principalmente a questão da agricultura irrigada após esse período, como é que ela vai ser encarada, considerando o nível de eficiência baixo que existe ainda, incompatível com a nossa reserva hídrica. É como se a gente tivesse tomado assim, um nível de conscientização diferenciado a partir desse momento, que é coisa inédita, até porque a extensão dessa seca talvez não se encontre igual na história de 100 anos de chuvas no estado do Ceará. Então, realmente foi um marco diferenciado que a gente está vivenciando. É como se fosse assim uma mudança de paradigma a partir dessa seca. Ou seja, agora a gente passa a admitir que é possível secas desse nível de gravidade. Considerando a possibilidade da mudança climática estar interferindo nisso, a gente pode esperar, inclusive, secas até maiores, até mais graves do que essa, num período aí desconhecido, mas quem sabe não tão longínquo, né? Por isso é que, nesse momento, o Estado não pode mais voltar atrás nessa linha de considerar a seca dentro do seu planejamento. Inclusive para influenciar no modelo de desenvolvimento, modelo da irrigação, modelo industrial. Toda a capacidade hídrica do Estado tem que ser repensada em função dessa grande lição que a gente está vivenciando e que não terminou ainda, né? O pior é que a gente está vivendo um momento que a gente não pode nem dizer que a gente encerrou o período de seca. A gente não sabe o que vai acontecer em 2018, apesar de notícias razoavelmente boas em relação à possibilidade de o El Niño não configurar, ser neutro, mas nem o neutro hoje dá uma garantia de chuvas satisfatória a nível de recuperação dos reservatórios, né? Bem, os problemas a nível de impacto é porque, por exemplo, a agricultura irrigada, o setor que vem se desenvolvendo bem, da cassinicultura, e a própria indústria, com todo o incentivo do Estado para a questão do complexo industrial de Pecém, todos esses foram montados numa realidade diferente do que a gente está passando hoje. Eles foram montados dentro de uma certa segurança hídrica que a gente achava que tinha até o final do período chuvoso, até o período de chuvas normais que a gente teve, né, até 2010, 2009, né? E aí essa nova realidade, de certa forma eu já toquei nesse ponto, mas isso é um dos maiores desafios. É como você dimensionar as atividades com base numa nova realidade hídrica do Estado, que pode ter mudado ou não. Eu não estou aqui afirmando que a nossa realidade hídrica mudou, mas o fato que é concreto é o seguinte: a gente teve um período que foi diferenciado em relação ao que a gente via vivenciando pelo menos nos últimos 20, 30 anos. Então isso leva a atitudes diferenciadas também, leva a planejamento de alternativas por exemplo, de melhor uso da água e também de criação de fontes alternativas, né? Por exemplo, o complexo de Pecém, será que ele sobrevive só com essa água do Castanhão, com essa vulnerabilidade que hoje a gente vê, ou se vai ser preciso dessalinizar a água do mar, baterias de poços naquela região? Então tudo isso hoje passa pela mentalidade técnica, coisa que recentemente não se passava. Ninguém estava com um discurso de dessalinizador, com um discurso de aproveitar a água subterrânea no litoral da região metropolitana. Isso tudo passou a ser um novo paradigma agora, nesse momento, graças a essa presente seca, né? Bem, e em relação às dificuldades das ações em si, tudo tem limite, né? Recurso é limitado, até mesmo as soluções técnicas têm o seu limite, e a gente, numa seca extrema como a atual, a gente se depara em situações em que os limites estão sendo alcançados, né? Coisa que até recentemente a gente talvez não tivesse chegado tão próximo. Por exemplo, quando eu falo de limite alcançado, é uma região onde o açude principal secou e a gente tenta o plano B, que é poços, e os poços não dão a vazão suficiente. Aí vem a terceira alternativa, que é carro-pipa. O carro-pipa não tem uma fonte próxima e aí o volume de recursos necessário para atender uma situação emergencial desse nível já extrapola o que a gente vinha considerando possível até recentemente. Então, esses limites, infelizmente, foram alcançados em algumas regiões. A gente pode citar atualmente a região do Sertão Central, onde vários municípios têm a sua sede hoje em situações não satisfatórias de abastecimento, mesmo com todas as ações. Posso ilustrar aqui a situação de Boa Viagem, né? Uma cidade que teve mais de 140 poços perfurados na sede, e esse número é tão recorde
que era o número de poços perfurados no estado todo em um ano, em anos anteriores a essa crise. Então você tem a dimensão aí que numa sede municipal foi perfurado mais de 100 poços e outras também tiveram essa mesma quantidade. Então nesses casos a gente considera realmente que o limite da solução técnica está muito complicado de ser superado, né? E aí sim a gente tem que pensar em coisas mais estruturantes, coisas mais definitivas. Por exemplo, um programa que está sendo idealizado a nível de governo do estado e que foi idealizado mais fortemente agora na gestão do governo atual, do governador Camilo, é um programa que se chama Malha d'Água. Esse programa tem exatamente essa visão de eleger algumas fontes hídricas mais seguras, que são grandes açudes estratégicos espalhados em nosso estado, e que eles têm a capacidade de resistir mais tempo a uma série longa de seca, né? Com isso, a gente tem condições, por exemplo, de, a partir de um açude, a gente atender 4, 5, 6 municípios, cujas fontes já estariam secas em 4, 5 anos de seca. O que a gente não tinha ainda preparado, a não ser em alguns casos específicos que já havia mais ou menos essa estruturação. Então essa é uma das grandes estratégias para a gente superar secas longas como essa no futuro. É conseguir implementar esse programa, que depende de recurso federal, um programa caro, né? Assim como o próprio Cinturão das Águas, que também tem essa mesma visão, né? De tirar água de uma fonte pontual para distribuir em regiões carentes de água, né? Principalmente a região ali do Cariri Oriental, Alto Jaguaribe, como a gente pode também considerar. Então, esse tipo de iniciativa é exatamente a iniciativa que passa a ser agora necessária. Não tem mais como adiar esse planejamento. Ou seja, a gente, sabendo que pode voltar uma seca desse nível, sem ter esse tipo de ação, a gente tem que estar repetindo carro-pipa, tendo que perfurar poços, que nem sempre é satisfatório. Então, esse tipo de ação é necessária. Agora, quando o Estado chega a uma capacidade, talvez máxima do potencial de barramento que ele tinha, o Estado do Ceará praticamente está próximo dessa capacidade máxima, ou seja, a gente não poderia mais estar construindo 30, 40 açudes, não tem mais condições hidrológicas para isso. Então, nesse momento, considerando que a gente limitou a capacidade superficial, a subterrânea não é o potencial não é tão grande assim, principalmente porque é muito dependente de regiões, né? Tem regiões que não têm potencial. Então chega aquele momento que a gente começa a ter que realmente contar com água de fora, água de outra região. Quando atinge esse limite do potencial de construção de açudes, o estado do Ceará já está bem próximo a isso, a gente chega o momento em que a gente tem que criar águas novas. A gente chama de águas novas aquela água que ainda não está incorporada no sistema, não é água ainda utilizável. Entre elas pode até se considerar água subterrânea em algumas regiões que tem esse potencial, mas em muitos casos essa água nova poderá ser água de açudes grandes que vão ser transferidos para regiões que têm açudes mais vulneráveis. Então isso que é exatamente o sentido do Malha d'Água. Outra alternativa é exatamente o início mesmo da utilização do Cinturão das Águas, que traz água de fora também, né, da transposição. E aí, entre outras alternativas, também a própria dessalinização da água do mar passa a ser uma alternativa de agregar águas diferenciadas da água que a gente já conta nesse momento. O programa principal da Sohidra, né, para a questão de poço é visando as sedes municipais. Então, o programa das sedes municipais, ele funciona bem por quê? Porque ele é uma parceria onde a COGÉ faz o estudo geofísico, os geólogos da COGÉ, existe contrato na COGÉ específico para fazer a locação dos poços. Essas locações são repassadas para a Sohidra, que vão fazer a perfuração, a construção do poço. E na terceira fase, que é a parte de instalação, como as sedes municipais normalmente são, vamos dizer, concessionárias, como a CAGES, ou o próprio SAI, ou a própria prefeitura, então normalmente o sistema é feito já nessa parceria. A CAGES então instala quando é CAGES, o SAI instala quando é SAI. O que acontece nessa dificuldade que houve em relação à instalação é num outro programa que foi um contrato do Estado para perfuração de poços em zona rural. Esse programa teve recursos para uma determinada quantidade de poços e foi instalado naquele momento. E o problema é que com vamos dizer assim, a extensão da seca para outros anos, isso deve ter começado em 2014, então com 15, mais uma seca, 16, outra seca, o programa não teve vamos dizer, condições de recurso suficiente para continuar expandindo conforme a seca, né? Então mesmo assim houve um esforço muito grande de perfuração, mas nem sempre existiu um acompanhamento no mesmo nível que vinha antes de instalação. Até porque o Estado também entende que essa parceria deveria haver melhor com os próprios municípios, com as comunidades, como é o próprio exemplo do sistema CISAR, onde as comunidades têm uma parceria também e têm uma autossustentabilidade, onde elas mesmas investem em parte do sistema e principalmente na manutenção e operação.
Então, devido não haver, vamos dizer assim, ainda essa organização generalizada do modelo CISAR, por exemplo, a gente tem mais dificuldade, porque, por exemplo, mesmo sendo a parte mais barata de um sistema de poço, que a instalação em si é a parte mais barata, muitas vezes a comunidade pequena é uma bomba muito pequena, bombas que facilmente uma comunidade teria condições de fazer um mutirão e comprar. Isso não acontece por conta da falta já de planejamento municipal. Aí vem o outro lado da questão, né? Que não existe níveis de parceria suficiente para poder fazer uma parceria desse nível. Então, realmente, colocaria também a própria questão da crise econômica, que também atinge o Estado, principalmente um Estado que tem sofrido um período tão longo de seca. Então, existe uma certa limitação e aí os recursos têm que ser priorizados. Dentro da priorização que é considerada, obviamente, as sedes municipais têm sido dada toda a condição para não ter esse tipo de deficiência e as instalações tenham acontecido. Mas, realmente, numa expansão das consequências da seca no nível que está hoje, tem que haver realmente essa parceria, tem que aperfeiçoar e tem que haver, principalmente, também um aperfeiçoamento da participação do Poder Municipal nessa questão. O processo de alocação, né, que teve início com o próprio início da COGÉ, acho que em 1994 foi já a primeira experiência grande de alocação. Naquele período, inclusive, foi também um período seco, onde a região metropolitana encontrava-se numa situação crítica, não havia o Castanhão e a gente tinha que conseguir trazer água do Açude de Oroz para, através do Canal do Trabalhador, fazer essa transferência de água, né? Então, eu diria que a própria COGÉ já nasceu dentro de uma crise e dentro de um processo de alocação que foi fundamental naquele período, né? O processo de alocação em si teve um grande desenvolvimento a partir da formação dos comitês, que aí teve uma conotação maior da participação da sociedade no processo de decisão, né? E do acompanhamento das decisões também. E o processo de alocação, ele vem atuando muito bem também a nível de seca. Aí é claro que a gente aí considera um novo fator que são os conflitos, né? O acirramento dos interesses, a crise que se instala, e isso dificulta muito a tomada de decisão. Mas, por outro lado, o processo em si desenvolve muito num momento como esse, porque a participação é maior, existe maior interesse da sociedade, existe maior representatividade dos comitês e até mesmo, eu diria, uma capacitação prática dos comitês em exercitar o papel de um dos componentes do sistema de gestão de recursos hídricos, né? Então, com isso, a gente teve experiências muito importantes, históricas, como conflitos no Jaguaribe, né? Onde a gente teve muita dificuldade, não só esse ano, mas no ano passado, de chegar a um meio termo, né? Uma solução que não fosse tão impactante para os diversos interesses, que são bastante contrários, né, nesse momento, devido à limitação de água, né? Mas, mesmo assim, a gente considera que o processo saiu vitorioso, que através da alocação, da conversa democrática, da participação dos comitês, a gente conseguiu, se não a melhor solução, mas foi a solução, vamos dizer assim, que foi discutida e que foi tomada com base numa discussão democrática, isso que é o mais importante. E, claro, se existe deficiências da deliberação, inclusive pelo grande impacto que tem a escassez de água, essas deficiências também são possíveis de ser resolvidas dentro do próprio âmbito da alocação, ou seja, poderá haver revisão de comitê, poderá haver, inclusive, questões que chegam a nível da instância mais alta, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E aí, felizmente, não foi nem necessário chegar a esse nível de a decisão não ter vamos dizer, um acerto no próprio nível do comitê e ter que chegar ao Conselho. Não precisou, apesar de ter sido um conflito bastante grave, complexo, mas se chegou a uma decisão razoável dentro do nível dos comitês, que é o próprio nível da alocação negociada. Isso aconteceu não só no Jaguaribe, mas nas diversas bacias do estado que também estão em crise, como a do Acaraú, né, do Curu, e com isso a gente considera que o processo de alocação continua sendo uma das ferramentas mais importantes do estado para ter realmente um uso democrático, um uso mais justo e principalmente discutido, né, com a participação, com o conhecimento local, para discutir essa escassez no nível mais adequado, né. Bem, os critérios sim mudam porque existe o critério normal de uma alocação em anos normais, onde não existe restrição, que normalmente se baseia numa garantia de água para os usos prioritários num período aí no mínimo de 18 meses. A gente exemplifica, por exemplo, se a alocação acontece logo após as chuvas, na metade do ano, tipo em torno de junho a julho, então a gente tem um horizonte de garantir que aquele açude tem um comportamento normal para atender às suas demandas prioritárias, pelo menos até a quadra do inverno, não do próximo ano, mas o segundo ano, né? No caso aí, se a gente está em 17, acho que se fosse um ano normal, a gente faria uma alocação para a água chegar até a quadra chuvosa de 2019.
Esse é um critério normal, básico, não é que seja igual para todos os casos. Existe casos mais específicos que não é bem assim, até porque tem casos que não tem a demanda suficiente para ter essa vazão toda, então a gente já reduz a vazão, aí o critério já passa a ser outro. Mas no caso de anos secos, no ano de alta restrição, os comitês de bacia, COGÉ, o DENOX, que é o dono de um grande patrimônio de açudes aqui no estado do Ceará, participa de discussão técnica onde a gente estabelece critérios específicos para a situação conforme a gravidade da seca. E a gente adotou esses critérios nessas reuniões e esses critérios ajudaram muito a gente ter uma solução que, por exemplo, que a vazão aprovada consiga atender os usos prioritários. Isso é muito importante entre os critérios que estão colocados lá, o uso, por exemplo, para abastecimento de sedes urbanas. Isso aí é um dos critérios. Critérios, por exemplo, que chegou a um determinado nível, o açude não tem mais condições de atender o uso para irrigação. Então, todos esses critérios, são vários critérios, a gente tem um documento só para isso, e esses critérios têm sido adotados e têm favorecido muito, ajudado a tomada de decisão a nível de alocação negociada, né? E, normalmente, as informações que a gente utiliza para o processo de alocação, basicamente, é o lado da oferta e da demanda, né? Em termos de oferta, a gente tem uma análise dos açudes em termos principalmente de reserva e também de simulação dentro do prazo que a gente vai simular, né? Normalmente, observando esse critério de 18 meses, a gente simula o açude por 18 meses, em alguns casos até mais, quando existe algum risco de algum atendimento ter algum risco de não ser atendido, né? Então a gente utiliza essas ferramentas de simulação. Ultimamente a gente tem colocado, até com apoio mesmo dessa parceria com a UFC, alguns elementos, né, como Aquanet, algumas outras ferramentas mais modernas que inclusive fazem simulações considerando níveis de probabilidade, né? A parte hidrológica é um pouco mais considerada, não só o balanço hídrico simples, como a gente vinha fazendo, mas questões ligadas também à própria questão de previsões climáticas. Em algum momento a gente colocou isso como, vamos dizer assim, não uma ferramenta para decidir com base só nisso, mas como um peso dentro da decisão, um fator a mais, né? Por exemplo, quando a gente tem uma previsão de possibilidade de El Niño para o próximo ano, a gente incorpora isso dentro do discurso da alocação. Mesmo que isso não seja traduzido como um cálculo dentro da simulação, que isso não seja convertido em cálculo, mas na hora de montar os cenários, a gente justifica certos cenários mais restritivos com base a um risco climático. Então isso tem sido incorporado aos poucos e a tendência é que a gente, com o avançar, né, do nível de tecnologia de previsão climática, a gente passa também a adotar isso no próprio processo de alocação, né? Na demanda a gente tem uma dificuldade maior porque a demanda ela é muito variável, né? Enquanto a gente tem um controle completo da reserva dos açudes, previsão de como é que o açude se comporta num período, a gente tem uma certa segurança sobre a oferta, a demanda ela pode ser muito variável conforme o nível de precipitação que aconteceu, o nível de preço dos produtos que vão ser explorados na irrigação, né? A própria situação econômica, a conjuntura econômica do local, do país, influi na questão do investimento para isso, né? Questão de crédito de agricultura, ou seja, são muitos fatores que podem variar o cenário de demanda. O que a gente tem normalmente utilizado para contornar isso e tentar fazer com que essa oferta esteja condizente com aquela demanda, uma das ferramentas é avaliar a questão das outorgas, mas infelizmente a gente sabe que as outorgas não estão universalizadas a ponto de essa ferramenta ser definitiva, né? A gente tem que ter outras informações para complementar, entre elas a gente tem utilizado também dados de cadastro, né? Quando o cadastro é atual, cadastro é outra coisa que tem que ser atualizado periodicamente, senão fica bem defasado, né? E outra coisa que a gente tem feito é levantamento direto de demanda. Isso tem sido feito principalmente em regiões onde tem mais conflito, onde existe escassez hídrica, onde equipes da COGÉ se deslocam a campo para fazer um levantamento do plano de cultivo daqueles proprietários que estão envolvidos naquele sistema hídrico, né? Atualmente a COGÉ tem investido também em algumas tecnologias mais modernas que possam também ajudar nessa avaliação. Uma delas é imagens de satélites. Recentemente a COGÉ tem, acho que até já tem um contrato para isso, para investir em utilização de drones para filmar trechos perenizados e aí com a visibilidade clara do que está sendo explorado, com possibilidade de medir áreas irrigadas, de localizar pontos de captação, que serve não só para avaliar a demanda, mas também para fiscalizar o uso da água depois do processo de alocação. Bem, a participação nas ações da seca, eu gostaria de colocar primeiro uma observação que tem a ver com isso, e que na verdade foi um grande salto, um avanço na questão de critérios para essas ações.
Até recentemente, já durante o início dessa seca, os critérios, por exemplo, para a perfuração de poços não eram critérios basicamente técnicos como é hoje. Ou seja, a própria avaliação das cidades ou das localidades que tinham mais necessidade, a avaliação geofísica para avaliar se ali tem ou não potencial de água subterrânea, isso não era não era tanto considerado. Existia ainda uma certa tradição, uma influência até política dentro desse processo, né? E à medida que esse grupo de trabalho foi fortalecendo dentro do Comitê da Seca e foi se constituindo de uma forma mais oficial, com apoio dessas organizações que estão envolvidas, uma das primeiras mudanças que eu considero fundamental para ter uma eficiência e realmente ter um benefício social maior no programa, por exemplo, de poços, foi que esse sistema passou a ser avaliado por um critério mais técnico, ou seja, a gente avaliava se realmente a localidade estava passando por uma dificuldade, uma ameaça de crise, e aí vinha o outro lado estudando se aquela região tinha potencial para ser resolvida com poços. Então, essa modificação de colocação de critério mais técnico no programa de poços foi, para mim, uma das grandes causas desse avanço, dessa efetividade que o programa está tendo a partir desse momento. A questão de soluções emergenciais, elas não têm tido uma participação tão direta, vamos dizer assim, dos municípios, a não ser nos casos em que as prefeituras mesmo procuram o sistema ou a prefeitura tem dado uma contribuição maior, tem uma disponibilidade de participação. Até porque, como o processo por exemplo, de colapso de uma localidade ou dificuldade hídrica de abastecimento da localidade não é um processo facilmente visível pela sociedade, a sociedade não tem uma noção, por exemplo, de quanto tempo tem de água no açude. Eles podem até achar que está baixo, mas tecnicamente a sociedade e nem o poder público tem uma visibilidade clara do que é que está acontecendo no município, se o município está ameaçado ou não. Muitas vezes nem sabe que está ameaçado. Então, nesse sentido, é que a participação mais técnica, a avaliação nossa aqui da COGÉ, antecedendo esses problemas, a CAGES com sua experiência, estando no local, avaliando que a situação é mais crítica, está se tornando crítica, então a gente tem a condição normalmente de avaliar o problema antes do próprio município. Com isso, as ações que devem ser antecipadas terminam sendo decisões mais a nível desse sistema de instituições do Estado mesmo, porque a gente tem a informação e tem a necessidade de se antecipar os problemas. Então, por exemplo, adutoras de montagem rápida foram feitas bastante antes dos municípios tomarem consciência que estariam ameaçados de colapso, só para dar um exemplo, né? A questão do usuário de água não tem uma interferência tão direta na discussão de soluções. Essas discussões normalmente envolvem uma avaliação técnica muito específica, né, como já falei, do corpo de engenharia, corpo de técnicos que trabalham diretamente com a gestão de água, e envolve discussões realmente cujo o nível, né, naquele momento de discussão, a avaliação financeira, a avaliação de viabilidade técnica, realmente não seria compatível para uma discussão com a comunidade diretamente. Agora, eu diria que a participação da sociedade na questão da seca, ela termina sendo muito importante no processo de alocação, porque se a gente tem um açude em crise e o processo de alocação, a gente consegue transmitir aos usuários qual é o nível de garantia que ele tem, como é que está a situação de reserva hídrica. Então, nesse momento, sim, a sociedade participa como um interessado que tem consciência da ameaça que está sofrendo e daí passa a tomar decisões importantíssimas que tem tudo a ver com a questão do uso da água num momento de seca. Então, na alocação, sim, mas não diretamente na discussão de soluções técnicas, apesar de que isso também é válido e tem chegado, por exemplo, soluções, sugestões dos municípios, de membros de comitê também. Isso não não está invalidado, não. Mas o próprio processo e a necessidade de antecipação leva a que o corpo técnico tenha tomado iniciativa antes mesmo de chegar a esse nível, né? Tudo que a gente fez, se fosse feito de uma forma antecipada, teria sido um pouco mais fácil, até a nível de prazos e a nível de recursos, né? Então, o que a gente pode questionar hoje é lamentar que a gente já não tinha esse procedimento antes, né? Mas eu creio que o procedimento que foi feito já durante a seca foi muito bem sucedido, né? A gente conseguiu ter resultados bastante rápidos, né? E satisfatórios para evitar colapso, né? Para evitar tudo isso. Agora, a nível de futuro, de lições aprendidas, eu creio que um dos focos maiores de planejamento, de estudo, é na questão do uso eficiente da água. Até porque é uma das ações mais, vamos dizer assim, baratas que pode se encontrar comparada com a criação de fontes novas de água, né? Já que a gente já tem investimentos imensos feitos a nível de açudagem, de poços. E aí, quando a gente se depara com obras caras como o Eixão, como o Cinturão das Águas,
a gente não tem mais como pensar em ficar repetindo esse tipo de obra. Chega um momento que a gente já tem as obras e aí precisa atuar noutra área, que é exatamente na gestão da água, né? Principalmente na gestão, que eu não falo gestão diretamente de recursos hídricos, não é isso, é gestão do modelo de desenvolvimento, modelo de uso de água na irrigação, na indústria, ou seja, é uma questão que ultrapassa o setor só de recursos hídricos. Aí é uma discussão multissetorial do Estado. Eu diria que, por exemplo, a modernização dos perímetros irrigados é um ponto muito importante a ser colocado, mas aí a gente sabe que depende da esfera federal também. Existe muita coisa que depende da esfera federal, até na questão mesmo das ações emergenciais, por exemplo. Quando o Estado tem vários municípios com decreto de emergência pela seca, o governo federal é quem tem a atribuição de dar condição de resposta, né? Ou seja, Defesa Civil Nacional transfere recursos, né? Vinculado ao Ministério da Integração, e transfere recursos para o Estado fazer as suas ações. E isso aí teve deficiências, principalmente recentemente, com a mudança de governo federal. Essas dificuldades foram claramente sentidas e aumentadas, né? Existe hoje impacto gravíssimo na Operação Pipa no estado de Ceará, ou existe uma maior dificuldade de chegada de recursos federais para a continuidade dos programas de adutor de montagem rápida. O programa de poços, nem tanto, porque o Estado já, desde o início, assumiu. É totalmente recurso do Estado esse programa de perfuração de poços, né? Mas existe muita dificuldade sendo sentida nesse momento em relação a ações, principalmente se a gente tiver mais um ano de seca, né? Então, eu diria que o maior desafio é esse, é a gente ter, mesmo com o final da seca, um novo olhar em termos de planejar o Estado para a nova seca. Aí já tendo tudo antecipado, já tem a linha de recursos destinada a isso, já tenha um tipo de facilidade maior de startar uma operação pipa sem atrasos. Todas essas questões que foram adotadas, por isso que eu digo que não faria diferente, elas têm que ser adotadas. Agora, tem que ser planejada antes e já existia até, vamos dizer assim, previsão de recursos, talvez até uma discussão nacional a nível de já ter recursos para a emergência de seca, dentro do orçamento que seja, né? Infelizmente sabe que isso na prática é muito difícil devido a essas limitações de orçamento que a gente sabe que está acontecendo, mas para funcionar bem teria que ter realmente várias ações que é no sentido mais preventivo do que no sentido remediador, que foi o que a gente atuou. Felizmente atuamos bem no sentido remediador, mas com a ausência do preventivo, claro que as coisas tiveram mais dificuldade, né? A lição principal, que na verdade já havia em outros momentos, na década de 90, por exemplo, já havia uma integração institucional. A COGÉ já tinha um pequeno grupo, que eu fazia parte na época com o saudoso Zaranza, onde a gente fazia essa interação com Defesa Civil, CAGES e SOIDER. Então existia já um pequeno núcleo, uma célula de, vamos dizer assim, de interação institucional que já avaliava, por exemplo, monitorava o nível de abastecimento da cidade, já fazia simulações para ver se alguma cidade estariam ameaçadas num certo prazo. Então esse trabalho já tinha sido plantado na década de 90. Então isso foi uma lição aprendida que facilitou muitas ações, fez com que a CAGES tivesse com antecedência uma previsão dos problemas que teria, né? Que muitas vezes a CAGES está operando, mas não tem uma visão assim, tão clara do comportamento dos seus mananciais, principalmente quando se trata de açude, que é monitorado pela COGÉ. Então, esse tipo de ação, de monitoramento da situação já havia, e foi uma lição que a gente explorou bastante, que ajudou bastante a gente conseguir fazer as ações no tempo hábil, né? E principalmente acertando, vamos dizer assim, quais localidades realmente eram mais críticas. Essa classificação da criticidade é muito importante, porque leva a gente a antecipar as ações para as que são mais críticas e tem uma noção do prazo que tem para o desenvolvimento das ações. Então, essa foi uma das principais lições que felizmente foi fortalecida demais, chegando a nível de o próprio governador do estado, vamos dizer assim, abraçar o grupo e dar toda a condição para esse grupo, tanto na área técnica, né, como na área também de viabilizar as ações propostas. Bem, eu tenho batido muito na tecla de que a gente precisa encarar o futuro de recursos hídricos no Estado, e não só de recursos hídricos, mas da questão do próprio modelo de desenvolvimento que consuma água, numa visão diferenciada, né? Uma das coisas que eu já tinha colocado em outros momentos é que a gente precisa fazer uma reavaliação da capacidade hídrica do Estado, considerando outra realidade de recarga, que a gente hoje, com esse período, apesar de ser um período, vamos dizer assim, isolado, né? Mas ele passa a ser possível de ocorrer em futuros que a gente não sabe, considerando a possibilidade da própria mudança climática estar interferindo nisso. Eu não sou um defensor de atribuir tudo à mudança climática, não.
mas eu também não sou de dizer que ela não pode não estar interferindo em nada. Ela pode estar interferindo e a gente não tem dimensionamento disso ainda. Então, considerando todas essas ameaças a nível climático, crescimento populacional, vulnerabilidade da nossa reserva hídrica, possibilidade de aumento de evaporação com aumento da temperatura, tudo isso que está envolvido nesse jogo, a gente tem que repensar, sim, a capacidade hídrica que a gente tem, como vai ficar, por exemplo, a garantia hídrica para a irrigação, que eu reconheço que foi muito penalizada, e a gente não pode simplesmente deixar a irrigação, incentivar o crescimento da irrigação para dizer depois, não, agora você não tem prioridade. Aí vem uma nova fase de incentivo e aí chega novamente e não tem. Então isso cria um mal-estar muito grande, principalmente um prejuízo muito grande para essa atividade. Eu acho que tem que ser muito bem repensada, inclusive a distribuição regional no estado, de onde é que tem mais potencial para ter uma garantia maior, por exemplo, para água para irrigação. Será que é o Vale do Jaguaribe? E se é o Vale do Jaguaribe, essa quantidade que está sendo dimensionada dos perímetros irrigados e a agricultura privada também, ela está condizente com essa nova realidade? Então isso para mim é o maior desafio futuro, é você ter uma melhor noção, uma reavaliação da capacidade de suporte, eu chamo até entre aspas, capacidade de suporte da nossa reserva hídrica para a atividade econômica e para o abastecimento humano. Okay?